Minha amiga espalhou minhas histórias como se fossem dela e todos começaram a me ignorar. O barulho do riso coletivo ainda ecoa na minha cabeça. Foi no pátio da escola, quando ela leu em voz alta um texto meu, uma história íntima que eu nunca tinha mostrado para ninguém além dela. Eu fiquei parada, imóvel, sentindo o rosto queimar de vergonha enquanto os outros aplaudiam como se ela fosse um gênio. Eu tentei falar, tentei dizer que aquelas palavras eram minhas, mas um garoto me empurrou rindo. Deixa de inveja, ela é muito melhor que você. Eu caí no chão, e os tênis sujos de poeira passaram por cima do meu caderno, esmagando as últimas páginas onde ainda restavam as minhas anotações. Senti como se estivessem pisoteando meu coração. O contraste sempre foi cruel. Eu cresci numa casa simples, mas cheia de pequenos gestos de carinho. Minha mãe deixava bilhetes na minha mochila desejando boa sorte antes das provas, e meu pai sempre me fazia chá quando eu estava nervosa. Eu acreditava que o mundo podia ser bom se a gente cuidasse das pessoas. Já ela, era diferente. Vinha de uma família onde ninguém se olhava nos olhos. Eu a conheci ainda criança, e me lembro de quando fomos brincar em sua casa. Os pais dela estavam sentados em silêncio, cada um no seu canto, como se fossem estranhos. Ela me ofereceu uma bolacha sem graça, quase dura, e disse: "Aqui ninguém liga para essas coisas de carinho." Eu deveria ter entendido ali, mas eu era só uma menina que acreditava que a amizade podia consertar pessoas. No começo, foram apenas comentários sutis. Ela ria dos meus textos e dizia que estavam cheios de drama barato. Eu achava que era brincadeira. Depois começou a pedir para ler, só por curiosidade. Quando percebi, ela já estava mostrando minhas histórias para outros colegas, mas sem mencionar meu nome. Eu me sentia estranha, mas pensava: talvez seja bom alguém ler, mesmo sem saber que fui eu. Só que aos poucos, os créditos foram virando dela. Primeiro, uma piada engraçada minha repetida como se fosse dela. Depois, uma redação premiada em que usou quase palavra por palavra um rascunho meu. E quando tentei confrontá-la, ela sorriu com desprezo e disse: "Você é boa, mas eu sei usar. Você nunca vai ter coragem de se mostrar." A escalada foi implacável. Ela começou a me humilhar em público, dizendo que eu era só uma sombra. Uma vez, rasgou um poema meu na frente de outros colegas e jogou os pedaços no lixo, rindo alto. Outra vez, disse que eu copiava tudo da internet e que não tinha talento nenhum. Quanto mais eu tentava provar quem eu era, mais ela me esmagava. Eu vi meus amigos se afastarem, acreditando que eu estava obcecada por ela, inventando histórias para roubar o brilho dela. Até meus professores começaram a me olhar com desconfiança, achando que eu era apenas invejosa. O ponto sem volta aconteceu numa noite de festival literário. Eu tinha escrito um conto sobre a morte da minha avó, um dos textos mais íntimos da minha vida. Era doloroso demais, eu só tinha mostrado para ela. E no palco, diante da cidade inteira, ela leu aquele texto como se fosse seu. Eu tremia, as pernas bombas, sentindo cada palavra ser arrancada de dentro de mim diante dos olhos de todos. No fim, ela recebeu uma medalha, aplausos de pé, e eu desabei. Desmaiei no meio do público, engolida pela vergonha e pela sensação de que eu tinha perdido tudo. As consequências não demoraram. Quando finalmente consegui coragem para denunciá-la, descobri que não era a primeira vez. Outros colegas também tinham visto pequenos furtos de ideias, mas nunca se importaram. Só que dessa vez, a história ganhou as redes sociais. O bairro inteiro comentava. Alguns me chamavam de louca, outros diziam que ela era uma farsante. A pressão aumentou até chegar à escola, e logo depois à polícia, porque descobriu-se que ela tinha usado meu texto premiado para ganhar dinheiro em um concurso regional. Foi acusada de fraude. Eu a vi ser levada para prestar depoimento, o rosto pálido e sem o sorriso arrogante de sempre. Pela primeira vez, ela parecia frágil. O alívio que eu senti foi estranho. O silêncio voltou para minha vida, mas não era um silêncio bom. Era um vazio, como se algo tivesse sido arrancado de mim para sempre. Eu deveria estar feliz, mas só conseguia pensar nas horas que passei confiando nela, nos segredos que contei, nas memórias que dividi. Era como se ela tivesse levado uma parte da minha infância. Então veio a revelação. Descobri que ela sempre tivera esse comportamento, muito antes de me conhecer. No fundamental, tinha roubado redações de outros colegas. Em casa, pegava os trabalhos prontos da irmã para entregar como se fossem dela. Havia relatos de mentiras, manipulações e até pequenos furtos em lojas. Era como se o mal já estivesse enraizado nela, e eu só tivesse sido mais uma vítima da lista.
Depois de um tempo, começaram a chegar mensagens estranhas. Primeiro, indiretas nas redes sociais. Sinto falta das nossas conversas, dizia um perfil falso. Depois, cartas anônimas deixadas na porta da minha casa, com caligrafia que eu reconhecia de longe. Ela tentava se aproximar outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou quando ela fez o inesperado. Durante uma enchente no bairro, meu irmão ficou preso dentro de um carro. Eu não estava lá, mas testemunhas disseram que foi ela quem entrou na água e puxou a porta, ajudando a salvá-lo. Pela primeira vez, ela não ganhou nada com o gesto. Apenas fez. Esse ato de bondade confundiu todos nós. A reintegração não foi imediata, mas começou aos poucos. Ela voltou a frequentar alguns lugares, sempre vigiada, sempre olhada com desconfiança. Minha família decidiu manter distância, mas não negava que a dívida daquele momento existia. Aos poucos, criou-se uma nova forma de convivência. Ela nunca mais teria minha confiança, mas também não podia ser ignorada completamente. Hoje, quando penso em tudo, sinto que vivo em uma corda bamba. Há dias em que lembro dos risos, das humilhações, e sinto ódio queimando no peito. Em outros, lembro do meu irmão sendo salvo, e me pergunto se ainda há algo humano nela que merece chance. E foi ontem que encontrei uma nova carta na minha mochila. Dessa vez, não havia desculpas, nem pedidos de perdão. Só uma frase: eu ainda sei segredos que ninguém mais sabe. A carta estava dobrada com cuidado, mas a caligrafia era inconfundível. Eu abri tremendo, já imaginando o veneno que poderia estar ali. O que encontrei me deixou sem ar. Eu ainda sei segredos que ninguém mais sabe. Nenhum nome, nenhuma explicação. Só isso. Era como uma faca apoiada na minha garganta, sem corte, mas ameaçando cada respiração. Passei a noite em claro. Minha mente rodava, revisitando cada conversa que tivemos, cada momento em que confiei nela mais do que em mim mesma. Eu contei coisas íntimas, detalhes da minha família, lembranças que nunca compartilhei com ninguém. Se ela decidisse expor, eu seria destruída. A imagem dela me perseguia em todo lugar. Na rua, achava que havia espiando atrás das esquinas. Na escola, parecia que todos cochichavam, como se já soubessem algo sobre mim que eu não sabia que estava exposto. Até dentro de casa, o silêncio parecia pesado demais, como se ela tivesse deixado uma sombra pairando entre as paredes. No entanto, o contraste era perturbador. Meus pais continuavam cuidando de mim com gestos pequenos, que me faziam acreditar em bondade. Minha mãe preparava o bolo que eu mais gostava, meu pai passava a mão no meu cabelo como quem diz: estamos aqui. E do outro lado, havia ela, a presença invisível, a ameaça constante, a lembrança de uma amizade que só me trouxe feridas. Era como viver entre duas realidades opostas, amor genuíno e manipulação venenosa. Mas a escalada não parou nas cartas. Logo vieram as mensagens anônimas pelo celular. Primeiro, frases vagas: você não sabe do que eu sou capaz. Depois, mais diretas: eu posso destruir a imagem da sua mãe se quiser. Ela estava tocando nas minhas raízes, ameaçando o que eu mais amava. E a cada palavra que lia, eu sentia uma mistura de ódio e medo que me corroía por dentro. Eu tentei ignorar, mas não durou. Um dia, minha casa foi pichada. Palavras em vermelho borradas que diziam: mentirosa. Os vizinhos se aglomeraram, cochichando, e eu não tinha como provar quem tinha feito aquilo. Mas eu sabia. Era o estilo dela, transformar todos contra mim sem precisar mostrar o rosto. Eu chorei em silêncio, limpando cada traço da parede, enquanto ouvia os sussurros ao meu redor. O ponto de explosão chegou quando ela invadiu minha própria festa de aniversário. Eu estava sentada com minha família, tentando sorrir apesar do clima tenso, quando a porta da sala se abriu de repente. Ela entrou com os olhos arregalados, o cabelo desgrenhado, e gritou diante de todos: ela é falsa. Ela rouba histórias da gente desde sempre. Vocês não conhecem a filha que tem. O choque foi tão grande que ninguém se mexeu. Meu pai foi o primeiro a reagir, segurando-a pelo braço e a empurrando para fora, mas o estrago já estava feito. Eu corri para o quarto, sentindo meu corpo tremer inteiro, como se tivesse levado um tiro. Depois disso, as consequências se tornaram inevitáveis. Minha família denunciou o ataque, e ela foi intimada mais uma vez. O julgamento social foi cruel. Alguns vizinhos acreditaram nela, repetindo as acusações. Outros começaram a evitá-la, chamando-a de desequilibrada. Vi sua imagem despencar em poucos dias, e mesmo assim, não havia alívio, porque eu sabia que ela ainda tinha algo guardado, e estava disposta a usar. Foi nesse período que descobri uma verdade que me deixou gelada. Vasculhando antigas fotos e bilhetes, percebi que desde os primeiros anos ela já manipulava histórias minhas. Um poema que eu tinha escrito para minha avó, anos antes, estava copiado em um caderno antigo dela, como se tivesse sido de autoria própria.
Até mesmo frases que eu dizia em conversas íntimas estavam registradas nas margens das anotações dela, como um ladrão colecionando tesouros roubados. Ela nunca tinha sido minha amiga. Sempre foi uma predadora, colecionando partes de mim para vestir como máscara. O silêncio dela durou algumas semanas. Eu pensei que finalmente tinha acabado, até que recebi uma mensagem no Facebook. Não tinha nome, só uma foto de uma janela escura. A frase dizia: "Você não vai dormir tranquila até eu querer." Meu corpo gelou. Eu deletei, bloqueei, mas no fundo sabia que não adiantava. Ela tinha aprendido a se infiltrar em cada canto da minha vida, e então aconteceu algo que bagunçou tudo de vez. Numa noite de chuva forte, eu voltava da escola quando vi um carro derrapar na esquina e quase atingir uma criança. Antes que eu pudesse reagir, alguém correu e puxou a menina. Era ela, minha antiga amiga, encharcada com os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando meu reconhecimento. Eu não consegui me mover. Senti raiva, confusão, até gratidão, tudo misturado. Ela não disse nada, apenas desapareceu na escuridão. Esse gesto mudou tudo de novo. Minha família ficou dividida. Alguns diziam que talvez ela estivesse tentando mudar, outros achavam que era só mais uma encenação. Eu não sabia em que acreditar. O que eu sabia era que, de alguma forma, ela continuava dentro da minha vida, seja como ameaça, seja como sombra de bondade inesperada. Com o tempo, a reintegração aconteceu de maneira estranha. Ela começou a aparecer em lugares públicos, nunca se aproximando muito, mas sempre me olhando de longe. Os vizinhos comentavam. Alguns diziam que era prova de arrependimento. Outros afirmavam que ela estava planejando algo pior. Eu mantinha distância, mas não conseguia evitar a sensação de que estávamos presas uma à outra, como se nossas histórias estivessem condenadas a se misturar para sempre. Hoje, nossa convivência é um equilíbrio frágil. Minha família reorganizou as regras. Nunca deixamos portas destrancadas, sempre olhamos 2 vezes antes de sair, mas também não a perseguimos nem falamos dela em público. É como viver com um fantasma que respira. Ontem, ao abrir meu caderno para escrever, encontrei uma folha solta no meio. Não era minha caligrafia. Era dela. E estava escrito: "Você não entende, eu só queria ser você." Você não entende, eu só queria ser você. Li aquela frase dezenas de vezes, tentando absorver seu peso. Não era apenas uma ameaça, era uma confissão. Uma revelação cruel que deixava claro: minha amiga nunca quis estar ao meu lado. Quis ocupar meu lugar. Cada riso roubado, cada palavra copiada, cada humilhação sofrida, tudo fazia parte de uma obsessão doentia. Fechei o caderno com as mãos trêmulas, mas aquilo não me abandonou. Passei dias sem conseguir dormir, imaginando que ela estava atrás da porta, na calçada, espiando pela janela. E cada vez que lembrava do olhar dela me encarando na chuva, depois de salvar aquela criança, eu me perguntava: até onde ela iria? O que ainda faltava para que ela cruzasse a linha de vez? No meio desse caos, minha família tentava me manter de pé. Minha mãe preparava meus pratos favoritos, mesmo quando eu não conseguia comer. Meu pai dizia que não adiantava ter medo, que ela não tinha mais poder sobre mim. Mas, no fundo, eu sabia que era mentira. Ela sempre encontrava uma brecha. E a escalada continuou. Uma manhã, encontrei meu armário da escola todo pichado com frases ofensivas: falsa impostora, invejosa. Meus colegas começaram a rir, e um deles disse: "Ela não te deixa em paz, né?" O que doía não era só o ataque, mas a naturalidade com que todos aceitavam que eu viveria para sempre sob a sombra dela. Como se fosse inevitável. O ponto sem volta veio quando acordei no meio da noite com o barulho de passos dentro de casa. Meu coração disparou. Peguei meu celular e liguei para o meu pai, que dormia no quarto ao lado. Ele se levantou, acendeu as luzes, e a encontramos na sala. Ela estava sentada no sofá, abraçada a uma das minhas roupas, como se fosse um troféu. Não reagiu quando meu pai gritou. Apenas sussurrou: "Eu só queria sentir como é estar aqui." Foi levada pela polícia naquela mesma noite. As consequências foram devastadoras. O bairro inteiro ficou sabendo. As fofocas se espalharam como fogo. Uns diziam que ela era louca, outros afirmavam que eu tinha provocado, que a nossa amizade escondia segredos maiores. Havia quem a defendesse, alegando que ela sofria de transtornos sérios e que precisava de ajuda, não de cadeia. Mas eu só conseguia sentir vergonha e medo. Vergonha de ter permitido que ela entrasse tão fundo na minha vida. Medo de nunca me ver livre dela. Durante o processo legal, revelações ainda mais sombrias vieram à tona. Descobriu-se que ela já tinha histórico de perseguição desde outras escolas. Um ex-professor contou que ela copiava redações de colegas e ameaçava expor segredos íntimos se fosse confrontada. Uma vizinha revelou que ela costumava colecionar objetos dos outros, pequenos furtos que passavam despercebidos. Era como se ela não tivesse identidade própria, apenas pedaços roubados de quem se aproximava. Eu deveria me sentir vingada, mas não foi o que aconteceu.
Quando ela foi condenada a cumprir tratamento psiquiátrico compulsório, um silêncio estranho se instalou na minha vida. O barulho constante das ameaças tinha desaparecido, mas no lugar ficou um vazio frio, como se ela tivesse deixado uma parte dela impregnada em mim. Eu não sabia mais quem eu era sem aquela sombra. Até que começaram as cartas da clínica. No início, não vinham assinadas, mas eu sabia que eram dela. As primeiras eram agressivas: "Você destruiu minha vida." Depois, mudaram de tom: "Eu não existo sem você." Mais tarde, começaram a soar quase como súplicas: "Me perdoa. Eu só queria ser importante para alguém." Eu as escondia em uma caixa, sem coragem de jogar fora, sem coragem de responder. Era como se cada envelope fosse um elo da corrente que ainda me prendia a ela. Um dia, no entanto, algo diferente aconteceu. Junto com uma das cartas, havia um desenho. Era eu, segurando um livro, mas no fundo estava ela, com um olhar triste, como se pedisse desculpas. Pela primeira vez, vi algo que não parecia manipulação. Não sei se era real, mas era a primeira centelha de humanidade que eu reconhecia nela. Aos poucos, a reintegração começou quase contra a minha vontade. Ela ganhou direito a pequenas saídas supervisionadas e em uma delas, nos encontramos no mercado do bairro. Eu a vi de longe, magra, abatida, mas não havia mais o olhar arrogante. Ela me cumprimentou com um aceno tímido, e eu não consegui não responder. O bairro inteiro cochichava, mas era inevitável. Ela estava voltando, mesmo que em doses pequenas. Minha família reorganizou as regras de convivência. Nunca a deixamos entrar em casa novamente, mas não a tratávamos como inimiga em público. Era uma linha tênue entre vigilância e convivência forçada. Eu ainda dormia com a porta trancada, mas já não tremia ao ouvir seu nome. Era como viver ao lado de um vulcão adormecido. Você sabe que pode explodir a qualquer momento, mas também se acostuma com o silêncio entre as erupções. Mas a calmaria não durou muito. Uma noite, encontrei minha mãe sentada na cozinha, pálida. Na mesa, havia uma nova carta. Não era endereçada a mim, mas a ela. A mensagem dizia: "Eu prometo que nunca mais vou tocar na sua filha, mas só se você me ajudar a ser parte da família." Minha mãe não disse nada, apenas chorou. Eu sabia que aquela frase mudava tudo. Ela não queria apenas me imitar, queria se enraizar entre nós. E é isso que me deixa em estado de alerta até agora. Porque ao mesmo tempo em que sinto ódio, também não consigo ignorar a pequena parte de mim que acredita que talvez ela realmente esteja tentando mudar. O problema é que, com ela, nunca dá para saber. Ontem à noite, antes de dormir, encontrei um bilhete dobrado embaixo do meu travesseiro. Eu não vi ninguém entrar. A caligrafia era a mesma de sempre. E a frase curta foi o bastante para me tirar o sono. "Se você não me deixar ser parte de você, vou encontrar outra maneira." O bilhete embaixo do meu travesseiro foi o golpe mais duro de todos. Não era apenas uma ameaça, era a prova de que ela tinha entrado em minha casa de novo. Eu me sentei na cama com as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Olhei ao redor do quarto como se pudesse encontrá-la escondida em algum canto, sorrindo daquela maneira silenciosa e cruel. Mas não havia nada. Apenas o cheiro do meu perfume misturado a um odor estranho de papel úmido. Desci as escadas correndo e mostrei o bilhete aos meus pais. Minha mãe ficou pálida, meu pai socou a mesa e disse que iria até a polícia imediatamente. Mas no fundo, todos sabíamos que pouco adiantaria. Ela sempre encontrava uma forma de escapar, sempre transformava tudo em manipulação. Já tínhamos passado por depoimentos, investigações, ordens de restrição, nada parecia detê-la. O contraste era insuportável. Durante o dia, eu tentava viver uma rotina normal, cercada de carinho. Minha mãe insistia em preparar meu café da manhã, mesmo quando eu não tinha apetite. Meu pai me levava até a escola para eu não andar sozinha. Pequenos gestos de amor, tentativas desesperadas de me proteger. Mas à noite, o medo se infiltrava como veneno. Eu fechava as janelas, verificava as portas 3 vezes, e mesmo assim, a sensação era de que ela estava ali, respirando no escuro. A escalada recomeçou mais intensa. Um dia, quando voltei da escola, encontrei fotos impressas jogadas no meu quintal. Eram imagens minhas, caminhando pela rua, saindo da aula, sentada no banco da praça. Nada explícito, mas o suficiente para deixar claro que ela me seguia. No verso de uma das fotos, havia uma frase escrita à mão: "Se você não me vê, eu ainda estou aqui." Na semana seguinte, meu irmão mais novo chegou em casa assustado. Disse que uma mulher estranha havia parado ele na saída da escola e perguntado como estava a irmãzinha querida. Ele não soube responder, apenas correu. Quando contou, minha mãe chorou pela primeira vez na frente de todos nós. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito. Um desespero silencioso, como se tivesse perdido a guerra antes mesmo de lutar. O ponto sem volta veio numa noite sufocante. Eu acordei com um barulho no corredor. Abri a porta e a vi. Ela estava parada diante da minha porta, imóvel, com os olhos fixos em mim. Segurava uma tesoura na mão. Meu grito fez meus pais saírem correndo.
Quando acenderam as luzes, ela não se mexeu. Apenas deixou a tesoura cair no chão e murmurou. Eu só ia cortar uma mecha do cabelo dela, queria guardar comigo. Foi levada pelos policiais mais uma vez, mas a imagem dela parada na minha porta nunca mais saiu da minha mente. As consequências foram imediatas. O bairro explodiu em fofocas. Alguns diziam que ela tinha perdido o juízo de vez. Outros acreditavam que eu a provocava com minha suposta superioridade. O julgamento social era uma faca de dois gumes. Me defendiam e me condenavam ao mesmo tempo. E ela, presa novamente, tornou-se uma figura trágica para alguns, quase uma vítima de sua própria obsessão. Eu me senti sufocada, como se fosse culpada por existir. Durante o processo, a defesa dela alegou transtorno mental grave. Os jornais locais começaram a falar do caso, e de repente, eu me vi exposta de novo, mas agora em escala maior. As pessoas comentavam na internet, escolhiam lados, discutiam sobre mim sem me conhecer. Era como se minha vida tivesse virado espetáculo, e ela continuava sendo a protagonista da minha história. No entanto, o vazio após sua internação foi ainda pior. Eu deveria me sentir livre, mas me sentia incompleta. Era como se minha vida tivesse perdido o equilíbrio. Eu caminhava pelas ruas e tinha a impressão de que algo faltava. Meu coração batia mais forte não quando via perigo, mas quando não via nada. O silêncio era o verdadeiro inimigo. Então, começaram os contatos indiretos. Cartas chegavam pelo correio, mesmo com ela trancada. Mensagens anônimas surgiam em perfis falsos. Todas tinham o mesmo tom. Eu estou pensando em você. Uma em especial me fez tremer. Você pode me odiar, mas só eu te enxergo de verdade. Eu não sabia se era ela mesma quem escrevia, se alguém a ajudava ou se já tinha contaminado outras pessoas. E então veio o gesto inesperado. Durante um incêndio que atingiu uma das alas da clínica, ela ajudou a retirar pacientes em pânico. Salvou uma enfermeira que quase desmaiou com a fumaça. Foi notícia nos jornais. Pela primeira vez, a imagem dela não estava associada à destruição, mas a um ato genuíno de coragem. Eu vi a reportagem na TV e não sabia se chorava de raiva ou de confusão. Ela tinha o dom de me manter presa, até quando fazia algo bom. A reintegração começou novamente, de maneira sutil. Ela recebeu liberdade vigiada, acompanhada por profissionais. A cidade se dividiu, alguns acreditavam que ela tinha mudado, outros a viam como ameaça permanente. Eu, no meio, vivia com medo de relaxar. Mas ao mesmo tempo, não conseguia negar que algo dentro de mim ainda queria acreditar que ela podia ser humana. Minha família reorganizou a rotina de forma estranha. Passamos a conviver com a ideia de que ela podia aparecer a qualquer momento, mas não entramos mais em pânico. Criamos regras. Nunca falar dela em público, nunca aceitar nada vindo dela, mas também nunca reagir com agressividade. Era uma convivência feita de vigilância, medo e uma trégua silenciosa. E então veio o golpe mais recente. Ontem, ao abrir meu e-mail, encontrei uma mensagem sem remetente identificado. O título era Capítulo Final. Dentro, havia um arquivo em anexo. Era um texto, escrito no mesmo estilo que eu usava, mas não era meu. Era uma história sobre mim, detalhando momentos da minha vida que só eu e ela conhecíamos. Cada linha era como uma invasão da minha alma. No fim do texto, havia uma frase: agora você sabe como é ser personagem da minha história. Fechei o computador com as mãos suadas, o coração em frangalhos. Ela não queria apenas ser eu. Queria escrever meu destino, transformar minha vida em uma narrativa dela. E é isso que me deixa sem dormir. Porque se até aqui ela conseguiu se infiltrar em cada canto, o que a impede de cruzar a última barreira? Hoje encontrei uma última carta na porta da minha casa. Nela, só havia uma pergunta. Você está pronta para que eu escreva o final? E agora eu não sei mais se estou vivendo minha vida, ou apenas protagonizando a história que ela sempre quis contar. Você está pronta para que eu escreva o final? A frase da última carta queimava na minha mente como se estivesse gravada a ferro. Eu não conseguia me concentrar em nada. Passava os dias olhando para trás, achando que ela surgiria a qualquer momento, e as noites em claro, encarando o teto, tentando adivinhar o que seria esse final, que ela tanto falava. Minha mãe sugeriu que eu fosse à polícia de novo, mas eu sabia que não adiantaria. Eles já estavam cansados das denúncias, já viam nosso caso como uma obsessão mútua. Um dos oficiais chegou a dizer: vocês duas precisam se esquecer. Mas como esquecer alguém que insiste em viver dentro da minha sombra? No meio desse caos, o contraste voltava a me assombrar. Enquanto minha família tentava me dar apoio com gestos simples, meu irmão me emprestando um fone de ouvido para ouvir música e distrair a mente. Meu pai me levando para passeios rápidos para respirar fora de casa. Eu sentia o veneno dela corroendo tudo. Era como se qualquer momento de paz fosse apenas um intervalo antes da próxima invasão. E a escalada veio de novo, como eu temia. Numa manhã, quando cheguei à escola, percebi que todos me olhavam estranho. Só depois soube o motivo. Alguém havia espalhado cópias de um diário meu.
Eram páginas que eu nunca mostrei a ninguém, descrições íntimas, segredos, inseguranças. Ver minhas palavras rabiscadas nas mãos dos outros foi como ser despida em público. No canto de uma das cópias, estava escrito: "Ela mente para vocês todos os dias." Eu quase desmaiei. O ponto sem volta aconteceu naquela mesma semana. Saí da biblioteca mais tarde do que o normal, e quando cheguei perto de casa, vi a porta escancarada. Corri, desesperada, e encontrei minha mãe caída na sala, desacordada. Havia vidros quebrados no chão, e sobre a mesa, uma pilha de papéis meus espalhados. Ela tinha entrado mais uma vez, mas agora havia cruzado todos os limites. Minha mãe foi levada para o hospital. Não correu risco de morte, mas os médicos disseram que o choque emocional foi tão grande que ela poderia carregar sequelas psicológicas para sempre. As consequências foram violentas. Dessa vez não houve dúvidas. Vizinhos se revoltaram, grupos da cidade organizaram protestos pedindo que ela fosse afastada de vez. Houve quem gritasse que ela precisava de prisão, não de tratamento. Outros, porém, ainda a defendiam, dizendo que era uma doente que precisava de compaixão. E eu, no meio, me sentia esmagada, como se todos me observassem esperando que eu desse a sentença final. Durante o julgamento, algo perturbador foi revelado. Descobriu-se que meses antes, ela havia falsificado documentos em meu nome. E-mails, cadastros em sites, até pedidos de livros na biblioteca local estavam em meu registro, mas escritos por ela. Era como se tivesse construído uma segunda versão de mim, paralela, que agia nas sombras. Os promotores disseram que nunca tinham visto nada igual, uma tentativa sistemática de roubar não só a identidade social, mas a própria essência de alguém. E mesmo assim, quando ela apareceu no tribunal, algemada, eu quase não a reconheci. Estava magra, os olhos fundos, mas ainda havia um brilho estranho neles. Ela me encarou durante todo o depoimento, e quando o juiz pediu que falasse, suas palavras foram como facadas: "Eu não sou a vilã. Eu só estou vivendo a vida que ela não valoriza." Deveria odiá-la mais do que nunca, mas quando a vi sendo levada de volta, tão frágil, algo dentro de mim vacilou. Era como se parte de mim ainda acreditasse que havia uma chance de mudança. O vazio que se seguiu foi devastador. Ela foi mandada para uma instituição mais distante, proibida de se aproximar da cidade. Pela primeira vez, não recebi cartas nem mensagens. O silêncio durou meses, e em vez de me trazer paz, trouxe um buraco no peito. Quem eu era sem aquela sombra? Passei a andar sem rumo, a escrever sem motivação. Era como se minha vida tivesse perdido um inimigo, mas junto com ele tivesse perdido também uma parte de si. Foi então que, de forma inesperada, o arco do contato indireto voltou. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com a voz trêmula, e do outro lado ouvi apenas: "Eu ainda existo." A ligação caiu em seguida. Desde então, começaram a chegar mensagens misteriosas em redes sociais. Algumas eram claramente dela. Outras não sei. Talvez imitadores, talvez cúmplices. A verdade é que a obsessão parecia ter se espalhado, como se outras pessoas quisessem continuar a história dela. E então veio o gesto altruísta mais estranho de todos. Um incêndio atingiu um prédio vizinho à instituição em que ela estava internada. Segundo notícias, ela arriscou a vida para salvar crianças presas no local. Saiu ferida, mas viva. Os jornais a chamaram de heroína improvável. E eu me vi confusa de novo. Como alguém capaz de tanta destruição podia, ao mesmo tempo, fazer algo tão humano? A reintegração gradual começou ali. Ela ganhou privilégios dentro da instituição, passou a ter contato supervisionado com a comunidade. Algumas pessoas da cidade começaram a falar em segunda chance. Eu ouvia calada, enquanto meu estômago se retorcia. Porque, mesmo querendo acreditar, eu conhecia seu lado mais sombrio. Minha família se reorganizou de novo. Passamos a viver numa estranha normalidade. Estudávamos, trabalhávamos, fingíamos que ela não existia. Mas por trás, tudo era vigilância. Olhares pela janela, portas reforçadas, celulares sempre carregados para emergências. Era uma vida em constante estado de alerta. E então, ontem aconteceu algo que me tirou o chão. Recebi um pacote sem remetente. Dentro, havia um caderno. Na primeira página, escrito com a caligrafia dela: "Essa é a minha versão da sua vida." Comecei a folhear, e cada página trazia episódios que eu realmente vivi, mas contados de outra forma. Eu era descrita como vilã, manipuladora, alguém que a usava, que a destruía pouco a pouco. No final do caderno, uma única frase: "Agora o mundo vai conhecer a verdade." Fechei o caderno com as mãos geladas. Pela primeira vez, senti que ela podia conseguir o que sempre quis: transformar todos em contra mim, não pela força, mas pela narrativa. E se alguém lesse aquilo, talvez acreditasse. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando se já havia cópias espalhadas, se meus amigos receberiam, se os vizinhos encontrariam versões distorcidas de mim. Eu não sabia mais se minha vida era minha, ou se já era apenas uma história escrita pelas mãos dela.
E hoje, ao acordar, encontrei outro bilhete preso à porta. Era curto, mas devastador. Você nunca foi autora. Você sempre foi personagem. E eu não sei mais se estou vivendo, ou apenas atuando no roteiro que ela escreveu para mim desde o início. A frase no bilhete, você nunca foi autora. Você sempre foi personagem, me corroeu durante dias. Eu tentava jogar o papel fora, queimá-lo, mas sempre acabava pegando as cinzas e encarando, como se ainda conseguisse ler. Era como se aquelas palavras estivessem gravadas dentro de mim. Eu já não sabia se estava vivendo minha própria vida ou apenas atuando em uma narrativa que ela havia escrito muito antes de eu perceber. O silêncio da casa só aumentava meu tormento. Minha mãe ainda se recuperava do episódio traumático, mais frágil do que nunca. Meu pai tentava manter uma rotina rígida, como se o controle da agenda pudesse segurar o caos. E eu me isolava. Passava horas trancada no quarto, olhando o caderno que ela havia me enviado, relendo cada linha. Quanto mais lia, mais começava a acreditar que talvez houvesse verdade na distorção. Ela me pintava como manipuladora, egoísta, falsa. Será que eu era mesmo tão inocente como sempre me vi? A gota final veio quando, numa tarde qualquer, meu irmão entrou no meu quarto e disse com a voz baixa: "Você precisa parar de escrever sobre ela. As pessoas já não aguentam mais." "Como assim?" perguntei gelada. "Todo mundo fala. Os vizinhos, meus amigos, até a polícia. Eles acham que você inventa. Que talvez ela nunca tenha feito tudo isso. Que é você quem alimenta essa loucura." A acusação implícita me atingiu como um soco. Será que ele também estava começando a acreditar na versão dela? Foi nesse estado de paranoia que recebi uma última carta. Diferente das outras, não veio escondida, não estava amassada ou jogada no quintal. Chegou pelo correio oficial, em envelope branco, limpo, como se fosse uma correspondência comum. Minhas mãos tremiam ao abrir. Dentro havia apenas 2 folhas. Na primeira, escrita à mão, estava uma mensagem. "Eu cansei de esperar que você entenda. Então vou te mostrar. Venha sozinha até a antiga casa abandonada perto da linha do trem. À meia-noite. Se não vier, eu mesma vou até você, e garanto que todos verão quem você realmente é." Na segunda folha, havia uma fotografia. Eu estava dormindo na minha cama, deitada de lado, o cabelo cobrindo parte do rosto. A foto tinha sido tirada na minha própria casa, em meu quarto. Meu coração disparou. Corri até meus pais, mas parei no meio do corredor. Se eu mostrasse aquilo, eles achariam que eu mesma havia inventado. Eu sabia. Eu já tinha perdido a confiança de quase todos. Restava apenas eu. E de alguma forma, eu sabia que precisaria ir até ela. A noite caiu pesada. Saí de casa sem que ninguém percebesse. O vento era frio ou cortante, e a lua parecia me vigiar. Caminhei até a velha casa perto da linha do trem, lugar que sempre foi evitado pela cidade, cheio de lendas sobre assombrações e acidentes antigos. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. O rangido ecoou quando empurrei. Dentro, o cheiro de madeira podre e umidade era sufocante. A escuridão parecia engolir tudo, e apenas uma vela acesa iluminava o centro da sala. Ali sobre uma mesa, havia mais cadernos. Reconheci minha caligrafia, mas não lembrava de tê-los escrito. Passei as mãos pelas páginas e vi descrições detalhadas da minha vida, inclusive de momentos que eu não recordava ter vivido. Ou, será que tinha vivido e bloqueado da memória? Foi então que ouvi a voz dela. Finalmente. Pensei que não teria coragem. Ela surgiu da escuridão. Estava diferente. O cabelo mais curto, o rosto marcado, mas o mesmo olhar febril e intenso. Sorriu, e o sorriso não era de ódio, mas de triunfo. "Você entende agora?" Ela disse. "Tudo que você escreve já estava escrito antes. Você só repete. Eu crio, você encena. Sempre foi assim." "Isso é mentira." Tentei reagir, mas minha voz falhou. "É?" Ela se aproximou e colocou um dos cadernos nas minhas mãos. "E leia." Abri. E lá estavam descritas as cenas que eu havia vivido nas últimas semanas. As cartas, o caderno, até mesmo a fotografia enviada pelo correio. Tudo já estava lá, como se tivesse sido escrito antes de acontecer. Eu não escrevi isso", murmurei, mas minhas mãos tremiam de um jeito que quase larguei o papel. "Não precisa escrever. Você é a personagem. Eu sou a autora." Seus olhos brilhavam. O final chegou. Nesse momento, ouvi um barulho do lado de fora. Passos, vozes. A polícia? Minha família? Não sei. Só sei que ela sorriu e sussurrou. "Está na hora de escolher. Quer morrer como autora, ou viver para sempre como personagem?" Antes que eu pudesse responder, as vozes se aproximaram, a porta foi arrombada, e policiais invadiram o lugar. Em meio à confusão, ela correu até mim e me abraçou com força. No meu ouvido, disse as últimas palavras que escutei dela. "Eu te escrevi até aqui. O resto, é você quem decide." Ela foi arrastada pelos oficiais, gritando e rindo ao mesmo tempo. Eu fiquei ali, com o caderno nas mãos, incapaz de me mover. Os dias seguintes foram um borrão.
Falaram que ela foi transferida para uma instalação de segurança máxima, sem chance de contato com o mundo exterior. A cidade finalmente respirava em paz. Mas eu não, porque todas as noites, eu abro aquele caderno. E cada vez que o leio, encontro novas páginas preenchidas. Sempre sobre coisas que ainda vão acontecer. Ontem, por exemplo, li uma descrição exata do café da manhã que minha mãe preparou hoje. O cheiro, os gestos, até a música que tocava na cozinha. Estava tudo escrito lá, antes de acontecer. Hoje, li algo ainda mais perturbador. A última linha do caderno dizia: ela está terminando esta história agora, acreditando que tem escolha. Mas quando a caneta cair, entenderá que nunca foi autora. Sempre foi personagem. E amanhã, todos vão saber. Fechei o caderno de repente, mas a frase continuava pulsando na minha cabeça. Olhei ao redor e percebi algo que me gelou. Em cima da minha mesa havia uma caneta caída. Eu não lembrava de tê-la deixado ali. E foi nesse instante que compreendi que talvez ela nunca tivesse ido embora. Talvez nunca tenha existido um eu separado dela. Talvez, eu sempre tenha sido apenas a história que ela escreveu desde o começo. E agora, você que leu até aqui, está dentro dela também.